O sol abrasador castigava a terra ressecada, enquanto um homem solitário, com o rosto marcado pela dureza da vida na fronteira, fitava o horizonte com olhos cansados, carregando o peso de dias vazios e uma escassez que corroía suas forças. Não havia abrigo além de seu velho rancho, amarrado ao chão com estacas trêmulas e cercado por uma cerca rústica, que rangia ao menor sopro do vento sufocante. A vida naquela imensidão era um duelo constante contra a solidão e o desamparo, um teste cru de sobrevivência onde a compaixão, muitas vezes, custava o preço da própria segurança. Naquela tarde, quando o sol parecia cuspir fogo sobre as planícies secas, uma sombra surpreendente cruzou a soleira quebradiça da porta. Um Apache faminto, abatido pela fome e pela corrida implacável contra a morte que persegue quem ousa desafiar as fronteiras. O homem, endurecido pelas perdas e pela desconfiança que a guerra entre seus povos ensinou, por um instante vacilou, mas o olhar perdido do Apache e o silêncio entre eles falaram mais alto que o medo. Com mãos trêmulas e o pão quase consumido, compartilhou o pouco que restava, um gesto de humanidade na areia que separava mundos. Dividir o pão naquela terra não era somente ofertar alimento, era um pacto frágil, um sussurro de paz em meio a séculos de ressentimentos. O Apache, com olhos atentos e postura firme, aceitou, mas o convite à trégua carregava o peso da desconfiança. Uma sombra dançava no fogo da fogueira, alimentada por histórias antigas que insistiam em destruir qualquer aliança. O rancho isolado, antes prisão e proteção, agora se tornava palco de uma tensão silenciosa, onde cada suspiro e olhar carregavam perguntas não ditas, dúvidas suspensas no ar quente. Nas primeiras horas daquele entardecer, olhares se cruzaram como flechas invisíveis. O protagonista percebia a inquietação nas mãos calejadas do Apache, a sombra de uma ameaça maior que o fome iminente. Nada era dito em voz alta, mas o silêncio gritava. O dom de um pedaço de pão poderia desatar forças desconhecidas. A esperança brotava, tímida, entre o receio e a necessidade, enquanto os dois homens dividiam, mais do que alimento, a tênue linha que separa o inimigo do aliado. Mas amanhã trouxe consigo um novo capítulo, cruel e silencioso, que mudou o curso daquela trégua improvisada. Ao abrir os olhos para o horizonte já dourado pelo sol nascente, o homem caminhou até a cerca. Seu olhar endureceu como aço, ao encontrar as flechas fincadas na madeira gasta. Um aviso mortal, sem palavras, mas pesado como um trovão. Um desafio silencioso, mandado por forças que não aceitavam aquela união. Um prenúncio. Sangrento que carregava no ar o cheiro do conflito prestes a explodir. Muitos viajantes destas terras cruéis já nos disseram que o destino ou o caprichoso algoritmo do YouTube às vezes os desconecta da saga sem aviso. Antes que a próxima flecha de perigo voe e a trama se revele, certifique-se aí embaixo se está mesmo inscrito em nosso bando, para não perder o fio da história. Não deixe que sombras silenciosas interrompam sua jornada conosco. Verifique agora sua inscrição e acompanhe esta fronteira de perto. As flechas, afiadas e cravadas na madeira da cerca, vibravam sob o vento quente daquele amanhecer traiçoeiro. O homem de olhos endurecidos aproximou-se lentamente, cada passo sentido como um martelo batendo sobre o batente da precária fronteira onde morava. A mensagem estava clara. A paz entre ele
e o Apache era uma afronta para as sombras que ainda respiravam ódio. Dentro do rancho, o Apache despertou com o farfalhar inquietante das folhas secas. Seu olhar percorreu o perímetro, atento a qualquer sinal dos fantasmas que vinham buscar sangue. A fome ainda apertava, mas a ameaça ao lado da porta urgia por ações rápidas. Sem uma palavra, o homem encaminhou-se para o estoque escasso de provisões, vasculhando o pouco ouro dos dias difíceis. Os dois se comunicavam no silêncio descontente do desespero, só quebrado pela raspada tênue do chão roído pelo tempo. A tensão se estendia no ar como a fumaça oca do cigarro queimado, intoxicando o espaço frágil que compartilhavam. O Apache, com uma cicatriz marcada no rosto, revelou uma voz rouca, carregada do peso de batalhas incontáveis. Eles não vão esquecer, e nem poupar. O passado nos persegue como sombra, mesmo aqui. O homem assentiu, os dedos cravados na tábua da mesa. A pele calejada tremendo perante o vértice do medo. Sabia que seu gesto de compaixão poderia virar punição, talvez morte. O rancho, sua fortaleza e prisão, era agora terreno instável, terra onde amigos e inimigos se confundiam. 3 dias atravessados em silêncio e cuidado haviam ensaiado passo a passo esse delicado equilíbrio de confiança, forjada no fogo das necessidades. Do lado de fora, o horizonte fervia sob o sol inflexível. Figuras distantes surgiram entre a poeira, sombras que se aproximavam por entre as cadeias rochosas. A patrulha, implacável como o destino, já percorria os rastros dos foragidos, a caçada implacável ecoando pela vastidão seca, um galope feroz que não sorria por misericórdia. Dentro do abrigo, os olhares se encontraram, agora carregados de um pacto não dito, mas selado pela iminência do perigo. Se vierem em busca de você, o homem começou, voz baixa e firme, não hesitarei em lutar, mas não vou entregar ninguém. O Apache ergueu a testa, a expressão endurecida sob o peso da razão. A fogueira, que lançar pequena chama à noite, agora era a chama vital que queimava as incertezas. Minha gente não é inimiga aqui, mas eles não entendem cessar fogo, só sabem do aço. O silêncio que lhes envolvia era roto apenas pelo sussurro seco do vento. Cada segundo parecia um sopro de vida suspenso, balanceando entre a esperança e o desespero. O homem trazia uma velha pistola, um relicário de tempos nunca esquecidos, um aviso silencioso para quem ousasse romper a frágil paz. Naquele instante, sons surdos vieram do lado leste, galhos quebrados, passos furtivos, vozes baixas, nem coriscavam e nem clamavam, mas anunciavam o que o coração já temia. O Apache virou-se com agilidade felina, olhos flamejando com um brilho de alerta ancestral. Eles chegaram. O homem prendeu a respiração, sentindo a rigidez na espinha. As flechas que perfuravam a cerca tinham um significado, mas aquela chegada construída no silêncio prometia mais do que apenas ameaça. Era um aviso, um prelúdio para o caos iminente. Ambos sabiam que a escolha não era simples. Ou lutavam juntos, ou sucumbiriam à sombra que vinha em marcha, implacável e cruel. Lentamente, a porta do rancho rangeu, vítima do vento, ou talvez do destino. Lá fora, uma figura se destacou na luz cada vez mais forte do sol, rosto coberto pela poeira da estrada. Um mensageiro? Um inimigo camuflado? O homem e o Apache trocaram um olhar fugaz.
a tensão aumentando como uma corda puxada até quase romper. Alguém veio, e não traz boas notícias. Sussurraram palavras que flutuavam como espectros na penumbra da esperança vacilante. O velho rancho deixava de ser abrigo para ser o palco onde a linha tênue entre aliado e adversário seria subitamente traçada. No ar, uma presença densa e inesperada se fez sentir. O mensageiro parou na soleira, a sombra projetando-se como um presságio. Era uma mulher. Seu rosto marcava a coragem, cicatrizes da história impressas em cada ruga recém-formada. Seu olhar era de quem carregava segredos que poderiam mudar o curso daquela batalha silenciosa. "Tenho notícias", falou. A voz cortando o ar como punhal. A patrulha não está sozinha. Há aliados deles que planejam algo maior. Algo que pode acabar com todas as possibilidades de paz antes mesmo de começarem. O homem e o Apache se entreolharam, o silêncio se rompendo em um sussurro desesperado. O rancho jamais seria seguro novamente. No vazio seco do chão, uma nova conta começava a ser traçada, linhas vermelhas que separariam a vida da morte, a verdade da traição e a esperança da destruição. E enquanto o sol ardente escalava nos céus, uma segunda fila de flechas emergiu, fincada agora no tronco do carvalho próximo, sinal claro de que o inverno da guerra estava apenas começando. Mas por trás daquele aviso, algo ainda mais terrível se escondia. Um segredo antigo, enterrado justo ali, entre as sombras do passado, que ameaçava emergir e quebrar para sempre os poucos laços que começavam a unir aquele homem e seu visitante Apache. O silêncio que se seguiu trouxe um sussurro que parecia vir do próprio solo seco, um murmúrio sombrio que prenunciava: nem tudo que caça está no fronte. Alguns lobos espreitam na alma. A mulher permaneceu imóvel. Sua silhueta recortada pela luz matutina te infiltrava o rancho. Cada palavra que saiu de sua boca carregava um peso tão denso quanto o pó que subia da estrada. O Apache a fitou. Seus olhos latiam selvas e desertos que poucas palavras poderiam domar. O homem do rancho manteve a mão firme sobre a pistola antiga, o ar rarefeito da tensão comprimindo cada respiração. Os segundos se alongaram como o esticar da corda do arco, cada um pulsando com o espectro do que estava por vir. O silêncio entre eles tornou-se uma parede espessa, erguida pela ameaça que as notícias da mulher transportavam junto à sua voz firme e ferida. Enquanto pronunciava as palavras, a máscara da coragem vacilou, entreaberta por um lampejo de medo. Eles não apenas caçam o meu povo, continuou ela, o rosto franzido, um mapa de cicatrizes cruzando suas bochechas. Eles cooperam com homens que conhecem estas terras como a palma da mão. Encontraram aliados entre aqueles que dizem proteger a paz. Esse terreno não será seguro para nenhum de nós. O homem franziu o senho, os dedos agora com força cravados na madeira da mesa, sentindo as fissuras que o tempo havia aberto sob suas mãos. Pela janela, o sol queimava o vale como um juízo final. Mas era a sombra que ele sentia crescer naquele instante que realmente ameaçava tudo. O Apache mordeu o lábio, o silêncio quebrado, só pelo sussurro do vento que esgueirava pelo buraco do telhado. Se esses aliados forem tantos, se eles conhecem cada curva da terra que habitamos, afirmou o Apache, a voz rouca e pesada, nossos suspiros silenciosos não serão o bastante para esconder nosso rastro. A mulher deixou escapar um suspiro, um som curto que tinha o gosto amargo da resignação.
Ela sabia que seu papel ali não era apenas o de arauto de más notícias. Seu olhar se fixou nos olhos do homem, buscando algo entre a sombra da dúvida e a chama da decisão. Precisamos de um plano, rápido, antes que o sol se ponha e eles nos alcancem. O tempo parecia se esvair, como areia fina entre dedos trêmulos. Lá fora, a patrulha cavalgava em passos firmes, eficientes em sua perseguição silenciosa. O som dos cascos abafado pelo vento, mas não menos ameaçador. Cada estalido distante de graveto quebrando sob os pés dos perseguidores se enfiava na alma daqueles que aguardavam. O homem olhou para o Apache, capturando pela primeira vez a determinação nos olhos cansados dele. Não a fúria bruta do guerreiro em combate, mas a força do homem que sabe que seu mundo pode acabar a cada batida do coração. Entre eles, uma aliança frágil, construída não pela música doce da confiança, mas pela cadência áspera da necessidade. Se conseguimos atravessar a cadeia rochosa a oeste, começou o homem, a voz rouca. Podemos nos esconder entre as sombras das fendas e esperar que a noite nos cubra. Minha gente conhece aquelas montanhas. Talvez possamos enganar os cães que nos seguem. O Apache assentiu, seus dedos desenhando riscos invisíveis no pó do piso. Mas na cabeça dele, serpentinas de dúvidas e estratégias se misturavam, formando um emaranhado de possibilidades que não incluíam nunca serem encontrados. Ainda assim, dizia a primeira regra da sobrevivência: nunca pare de lutar. Eu conheço um lugar, disse ele baixinho, um refúgio antigo, feito por mãos esquecidas. Se conseguirmos chegar lá, teremos alguma chance. A mulher cruzou os braços, sentindo o peso de cada palavra. Ela sabia que o homem do rancho carregava uma história pesada, um passado de decisões tomadas entre o amor e a dor, onde cada perda era o eco de uma traição. O Apache trazia consigo a sombra da perdição, mas também um lampejo de esperança. Aquela energia crua, quase sagrada que nasce quando a vida se recusa a se render. O problema, disse o homem, reforçando o fio da conversa, é que os aliados da patrulha sabem que este lugar existe. Conseguirão cercar-nos. Não teremos muitos movimentos para escapar. O Apache baixou a cabeça, o cansaço e a fome entrelaçados a uma determinação férrea. A decisão não podia ser mais clara. A luta seria desigual, mas desistir significava condenar o que restava de sua humanidade. Ele estava ali, não apenas como sobrevivente, mas como guardião de um legado que se recusava a extinguir. A porta do rancho rangeu novamente, o som ecoando como um relógio macabro. O vento trouxe uma garoa fina, e o céu começou a se armar para uma tempestade que ninguém podia evitar. Lá fora, em uma clareira próxima, sombras dançavam e se esticavam, movendo-se em silêncio junto a 3 cavaleiros mascarados pelo pó do caminho. Eles se aproximam, sussurrou o homem. O Apache fechou os punhos, o poder ancestral das suas raízes pulsando sob a pele, marcada pelo tempo e pela dor. Talvez, falou, a voz carregada da sabedoria dos seus, aqueles que chegaram como inimigos possam um dia se tornar aliados, ou nos levar para a morte antes que isso possa acontecer. O terceiro homem, o mensageiro que trouxera a mulher, entrou com passos cautelosos, uma faca oculta em suas vestes. Ele não era apenas um portador de notícias ruins, mas parte de um jogo maior, um tabuleiro de sombras que poucos ousavam encarar diretamente. Logo, todos saberão que há mais do que uma simples caçada, que o rancho deste homem é um farol aceso na escuridão para os que buscam mais do que sobrevivência. Ele falou, quase sorrindo.
e que o espetáculo de traições e sobrevivências ainda está apenas começando. O Apache e o homem do rancho trocaram um olhar carregado, pesado com o fardo do que estava por vir. O velho rancho, testemunha muda de tantas perdas e gestos de esperança, agora se tornava o palco para um confronto onde as linhas do passado e do presente se dissolviam em um nevoeiro de medo e coragem. E quando a noite finalmente caiu, trazendo consigo o silêncio falso antes da tempestade, uma voz sussurrou entre as sombras da fronteira. Nem todo fogo que arde revela sua fonte, mas ela queimará tudo antes do amanhecer. O microgancho deixou no ar a promessa de uma traição inesperada. Um fogo invisível se acendendo nas trevas do rancho, capaz de transformar amigo em inimigo e virar o destino daquele homem e do Apache para sempre. A porta do rancho se abriu com um ranger cortante, carregando o peso do destino nas suas dobradiças cansadas. A mulher que ali entrou deixou para trás o calor escaldante do dia, trazendo consigo um aviso tão pesado quanto o sol que os açoitava. O olhar firme, marcado por cicatrizes que contavam histórias não ditas, pousou sobre o homem e o Apache, imobilizando o ar como uma sentença silenciosa. Os três se entreolharam, presos naquele instante onde o tempo parecia ter perdido o rumo. A tensão vibrava no espaço, um fio quase tangível que ligava a esperança incipiente à iminência da destruição. O homem, sentindo o peso de cada palavra por vir, apertou os punhos contra a mesa trêmula e perguntou, a voz baixa, carregada de urgência: "O que eles sabem?" Ela respirou fundo, os lábios secos rasgando o silêncio, e revelou em voz rouca: "A patrulha não vem sozinha. Encontraram reforços entre os colonos e caçadores que veem em vocês uma ameaça à ordem que juraram manter. Não querem paz entre homens diferentes, apenas chão manchado de sangue para lembrar o preço da desobediência." O Apache fechou os olhos por um instante, sentindo a corrosão do medo misturar-se com a raiva ancestral que queimava em seu sangue. "Não é apenas a fome ou o cansaço que nos persegue", murmurou ele, a voz ressoando como relâmpago distante. "É o veneno do ódio que insiste em envenenar o futuro, que nos quer inimigos, mesmo quando dividimos o mesmo céu." Lá fora, o vento começou a uivar sutilmente entre as frestas, carregando consigo a poeira vermelha e o aroma seco das planícies queimadas. O sol mal começava a dobrar o horizonte quando sombras longas surgiram entre as rochas a oeste. 3 figuras sobre cavalos cansados, quase fantasmas que pareciam fundir-se com o terreno hostil. "Se não nos movemos rápido, seremos cercados", advertiu a mulher, o olhar cortante como o aço de suas palavras. "Eles conhecem essas terras. O segredo não é mais somente nosso." O homem levantou-se então, cada músculo tenso, a garganta apertada pelo medo e pela determinação. "Minha avó me contou histórias desses refúgios, cavernas escondidas e passagens secretas dentro da cadeia rochosa. Se conseguirmos alcançá-las, talvez a noite nos proteja." O Apache assentiu com um movimento lento da cabeça, as cicatrizes no rosto parecendo carregar não só dor, mas memória milenar. "Eu conheço essas fendas. Lá o tempo parece esquecer a dor dos homens e as sombras podem virar aliadas." Porém, antes que a esperança pudesse se erguer firme, um estalo seco na janela chamou a atenção. Os olhos da mulher se estreitaram, buscando a origem do som na penumbra tênue do rancho. "Eles estão mais perto do que pensamos", sussurrou,
o rosto endurecido pelo aço e pela hora. O homem caminhou até a janela, observando o movimento da mata, o balançar dos galhos sob o peso de passadas silenciosas. O som dos cascos abafados pela poeira era uma sinfonia de ameaça, uma composição de silêncios que gritavam perigo iminente. "Vocês veem isso?" disse a mulher, apontando para uma marca recém-cravada na madeira do batente. Uma flecha quebrada, fincada como uma advertência cruel. Eles não querem que nos escondamos. Querem nos arrancar daqui, vivos ou mortos. O Apache flexionou os dedos, a mão habilidosa lembrando as muitas vezes que moldou a sobrevivência no desespero. O ancestral sempre ensinou: quem caça deve estar preparado para virar caça. E às vezes o maior perigo não vem da bala ou da lâmina, mas da traição invisível. A frase pairou no ar, carregada de significado profundo. O homem virou-se abruptamente, caminhando até o estoque escasso de provisões. Pegou um punhado de farinha seca, apertou contra a palma da mão, sentindo a aspereza que lhe parecia um símbolo das dificuldades que os aguardavam. "Precisamos de aliados que vejam além do ódio", disse ele, voz lenta e firme. "Não será o aço ou as palavras que salvarão nossas vidas, mas a união contra aquilo que nos esmaga." A mulher interrompeu, os olhos ardendo com uma determinação feroz. "Existe um grupo, uma rede que atua nas sombras. Homens e mulheres que não aceitam este ciclo de sangue. Se conseguirmos uma mensagem até eles, talvez haja esperança." O Apache respirou fundo, fazendo um movimento lento em direção à porta. "Então não é só o vento e o tempo que correm contra nós, mas uma guerra silenciosa que pode romper antes mesmo que a tempestade." Sua voz carregava o peso de gerações intactas, a sabedoria de quem luta para que o legado não vire cinzas. No instante seguinte, o brilho súbito de uma tocha cruzou o vale. Os cavaleiros haviam começado o cerco, tomando posições entre as sombras que já engoliam as primeiras estrelas. O rancho, aquela construção simples e gastada, transformava-se no cenário onde se desdobraria a escolha entre a rendição e a resistência. "Preparem-se", ordenou o homem, já segurando sua pistola antiga como um estandarte de sobrevivência. "Não lutaremos por ódio, mas por aquilo que ainda temos: a vida, a dignidade e a possibilidade de um amanhã diferente." O Apache juntou os joelhos no chão, mãos marcadas tocando o chão seco, quase como em prece ancestral. O vento carrega segredos que só os bravos podem ouvir. Estamos no limiar de algo antigo, e nem tudo que queimará será visível. A mulher encarou o céu escurecendo, o som distante de cavalos e vozes se desenhando numa cacofonia crescente. "Não somos apenas presas de uma perseguição. Navegamos num mar de traições e poderosos escondidos. A verdadeira batalha ainda nem começou." O estrondo surdo, distante mas inconfundível, rompeu a quietude. Um sinal vindo do leste, antecipando o despertar de sombras maiores do que o rancho e o deserto. E naquele instante, sob o céu turvo e o sopro frio que anunciava a noite, uma sensação quase palpável se instalou no ar. O rancho deixava de ser um refúgio para se tornar a fogueira onde antigas feridas e novos segredos seriam queimados. No silêncio que se seguiu, a mulher sussurrou com a voz tomada por um medo que queria esconder: "Alguém muito próximo não é quem diz ser." E a escuridão, como uma cobra pronta para atacar, escondeu em seu ventre o estilhaço letal daquela traição que poderia virar o fim de tudo.
O ranger da porta rangia como o estertor de um gatilho prestes a disparar. O sol mergulhava lentamente por trás das montanhas, tingindo o céu de vermelho. Um fogo que parecia refletir o aviso cravado na cerca. Lá fora, a poeira levantada pelo vento carregava um presságio. A patrulha não estava longe. Dentro do rancho, o homem sentia o peso da respiração pesada do Apache ao seu lado. O silêncio, antes cúmplice, tornara-se um ladrão de tempo. Os olhos do Apache vasculhavam as sombras que se espalhavam nas paredes gastas, buscando qualquer sinal de movimento, qualquer ameaça iminente. Ambos sabiam que aquela trégua estava por um fio, uma corda que poderia arrebentar a qualquer instante. Eles vêm rápido, murmurou o homem, a voz rouca pelo desgaste do tempo e das dúvidas. O Apache inclinou a cabeça, o rosto marcado por cicatrizes que falavam de batalhas antigas, não apenas sangrentas, mas travadas na alma. O sol não será o único que se põe hoje, respondeu, a voz carregada de uma resignação que não aceitava a derrota. Minha gente já ouviu esses passos. Eles não acompanham por curiosidade, mas pelo gosto amargo da caça. Um estalo súbito silenciou os dois. Alguém se aproximava do rancho, mas o movimento não era dos cavaleiros selvagens que esperavam. Um vento frio trouxe consigo a figura de uma mulher, rosto duro, cicatrizes recentes que se misturavam às rugas de uma vida que não teve concessões. Sua chegada interrompeu o frágil equilíbrio, um novo elemento na balança já pesada do destino. Não estamos sozinhos nessa caçada, disse ela, apontando para o horizonte onde sombras dançavam entre as pedras. Há homens que se vestem de aliados, mas carregam punhais ocultos. O homem apertou os punhos. A promessa de ajuda vinha entrelaçada com o veneno da traição. O Apache se aproximou da janela, observando o movimento dos perseguidores, o coração apertado pela mistura amarga de esperança e medo. A menina nas palavras daquela mulher era mais que um aviso, era o eco de um passado sangrento que insistia em voltar. A patrulha trazia reforços, e os aliados desses reforços conheciam as trilhas mais secretas, os esconderijos mais profundos das montanhas. A fronteira tornara-se um labirinto mortal, onde cada passo podia ser o último. Se não nos apressarmos, seremos enjaulados. Disse o homem, a voz firme entre os dentes cerrados. Mas há uma passagem que poucos conhecem, nas fendas a oeste. Lá as sombras guardam seus próprios segredos. O Apache fez um gesto lento, apontando para o mapa no chão coberto de pó. As marcas traçavam uma estrada tortuosa e perigosa, mas uma esperança que não podia ser ignorada. Mesmo assim, os corações batiam na mesma frequência do perigo que crescia lá fora. O sussurrar do vento carregava passos, palavras, ecos da morte se aproximando. Eles chegarão antes do escurecer, avisou a mulher, seus olhos penetrando a penumbra da noite que se formava. A tensão no rancho tornou-se palpável, um nó apertado na garganta dos 3 sobreviventes. Por um momento, nada se moveu além do pulsar do silêncio. Depois, uma sombra, silenciosa, deslizou perto da porta, quase imperceptível para olhos despreparados. Não, estou certo se o que nos persegue é só bala e aço, disse o Apache, a voz baixa como um sussurro ancestral. Tem algo mais, uma traição que já veste pele de amigo. O homem engoliu em seco, os dedos quase cravando a madeira da mesa. O rancho, aquele abrigo velho e cheio de histórias, virou também prisão da dúvida. O som distante de um galope ecoou entre as pedras. O estalo seco de gravetos quebrando anunciou o cerco se fechando. A porta libertou um rangido agudo, como se clamasse por um desfecho inexorável. O trio sabia que o tempo estava esgotado. Se não enfrentarmos juntos,
disse a mulher. Morreremos isolados, separados pelo medo que querem que carreguemos. O homem ergueu a pistola antiga, o peso frio do metal, lembrando-lhe que a coragem não era a ausência de medo, mas a decisão de agir mesmo diante dele. O Apache colocou a mão firme sobre o ombro do homem, selando um pacto silencioso, mas poderoso. Lutar não é apenas sobre o agora, falou ele calmamente. É sobre o que deixaremos para quem vier depois. Naquele instante, o silêncio foi cortado por um grito abafado vindo do lado de fora. Passos acelerados, vozes perdidas entre a poeira e o crepitar de um disparo ecoaram pela planície. A porta se escancarou com um estrondo, e no limiar, sob a última luz do dia, surgiu uma figura conhecida. Era o mensageiro mascarado que trazera a mulher, mas seus olhos, agora destampados, brilhavam com algo que nenhum deles esperava. Um sorriso estreito e cruel, apontando a arma para o Apache. Vocês acharam que poderiam escapar tão facilmente? Sua voz era um açoite que cortava o ar quente. O homem se colocou à frente, os olhos flamejando de determinação. Sair daí não será tão simples. Preparem-se. As sombras engoliram o rancho. O céu escureceu como um véu pesado. E uma nova batalha, mais profunda e traiçoeira, começava a se desenrolar. No ar, o sussurro que precede a tempestade. Nem toda ferida se cura com fogo. Algumas queimam silenciosas no coração. E esta será a mais letal. A mulher manteve-se na soleira, o rosto endurecido contra o vento que carregava o frio súbito do entardecer. Cada palavra sua pesava, como uma pedra lançada no silêncio já tenso do rancho. O homem do rancho sentiu o peito apertar, enquanto observava a distância crescente onde as sombras dos cavaleiros se alongavam entre as pedras, como predadores em uma dança silenciosa. O Apache permaneceu imóvel, olhos fixos na porta, o brilho ancestral brilhando como um farol em meio à escuridão que crescia. Se os reforços conhecem cada passo das trilhas, sua voz era um sussurro carregado de pesar. Então não somos mais apenas caçadores nem caçados. Somos peças num tabuleiro onde as regras mudam a cada instante. O toque da pistola antiga nas mãos do homem soava como um chamado sombrio, a frieza do metal contrapondo-se ao calor úmido da ansiedade. O rancho, antes abrigo contra as tempestades do mundo, parecia agora uma armadilha que podia fechar-se a qualquer momento, engolindo-os na sua precariedade. Sem desviar o olhar da mulher, ele tomou a palavra. Não podemos esperar que a paz venha de fora. Ela deve ser feita com nossas próprias mãos. Se a patrulha não quer trégua, que encontrem resistência. O Apache evocou um silêncio pesado, abaixando o olhar para o chão ressecado, onde marcas antigas se camuflavam na poeira. Não, passado, meus ancestrais esconderam-nos em grutas e fendas que o vento esqueceu, disse ele, a voz rouca, mas firme. Nas mesmas montanhas que amarguramos hoje. Eu sei onde o silêncio pode ser um aliado. A mulher se aproximou lentamente, a respiração firme, apesar da tensão evidente. O problema, advertiu, é que eles não vêm sozinhos. Aliados da patrulha espreitam entre os colonos e caçadores. Encontraram traições onde menos se espera. O homem arqueou as sobrancelhas, sentindo o peso daquela revelação esmagar qualquer esperança de fuga rápida. Então a caçada não é apenas corpo a corpo, murmurou. É guerra de sombras. Os três olhos conversaram entre si, silenciosos, construindo sem palavras a estratégia que poderia ser sua última esperança. Foi então que um ruído delicado, quase imperceptível,
surgiu do lado de fora. O farfalhar de folhas pisadas com cautela. O Apache virou-se, rapidamente, os músculos tensos, a velha cicatriz no rosto firmando sua postura de sobrevivente. Alguém se aproxima, alertou, a voz baixa, mas carregada de gravidade. Antes que pudessem reagir, a porta rangeu, uma fresta aberta pela ação indecisa do vento ou talvez de mãos invisíveis. Dentro, a penumbra do rancho tornou-se palco de sombras dançantes. A mulher estreitou os olhos, mexendo-se para alertar os dois. Não estamos preparados para confrontos mais cedo do que o necessário. O homem franziu o senho e, com um movimento rápido, posicionou-se próximo da entrada, mantendo a pistola firme, pronta para falar em linguagem que qualquer inimigo, amigo falso ou espírito errante entenderia. Palavra e bala. Do limiar, uma figura emergiu, rosto coberto por um pano empoeirado, olhos velados por um banco de décadas, trazia a aura de quem conhece as artimanhas da fronteira. As mãos eriçadas seguravam algo que poderia ser tanto uma promessa quanto uma ameaça. Trouxe algo que pode mudar este jogo, disse a figura, voz rouca pela sede e pelo fumo das trilhas. Mas será preciso confiança além do medo. O Apache estudava o recém-chegado com cautela, cada fibra do corpo pronta para o confronto. O rancho os mantinha juntos, mas o silêncio que se formou é a fogueira a qual todos estavam sendo consumidos. Quem é? Perguntou o homem, a voz firme, mas o coração traindo um ritmo acelerado. Alguém que quer mais do que simples sobrevivência, respondeu o estranho. Um homem que já viveu assassinatos silenciosos e traições que se enraizaram nas almas. Em seus olhos queimava a chama de segredos não revelados, verdades que poderiam salvar ou destruir. A mulher aproximou-se, respirando fundo. O que você tem? Para nós? O estranho estendeu uma pequena folha de papel, amarelada pelo tempo, com rabiscos que apenas os mais antigos conseguiam decifrar. Um mapa? Uma mensagem? Um aviso? Uma rota alternativa, explicou baixinho. Uma passagem pouco conhecida nas pedras ocultas, onde os inimigos não ousam pisar. Mas para chegar, teremos que enfrentar outras sombras, aquelas que vêm de dentro. O homem sorriu, um sorriso duro, forjado no aço da necessidade e da dor. Então é a nossa luta, disse ele, e não apenas contra quem nos segue, mas contra aquilo que tenta nos destruir por dentro. A noite caiu lentamente sobre a fronteira, o céu tingido de vermelho, como o sangue que a terra parecia faminta para absorver. O rancho era agora uma ilha vulnerável, cercada por uma tempestade que vindo dos homens e seus segredos. O Apache ergueu a cabeça, os olhos aguçados brilhando sob a luz da lua crescente. Temos que partir antes que o cerco feche. Se ficarmos, a morte visitará cada sombra. Silêncio. Os três ouviram, além do vento, o som de cascos cadenciados. O convite sombrio, a luta que se anunciava. O homem colocou a mão firme no ombro do Apache. Juntos até o fim. Não como inimigos, mas como irmãos escolhidos pela tempestade. A mulher fechou os olhos por um instante, escondendo a dor profunda de cada sacrifício já feito. Se o que nos aguarda é morte, então que seja com a chama da esperança acesa na escuridão. Logo, um brilho distante cortou o céu,
um sinal de que o tempo se esgotava. E quando as primeiras figuras surgiram na trilha, entre o suspiro do vento e o estalo dos galhos secos, algo inesperado quebrou o silêncio mortal. Um uivo agonizante ecoou pelas montanhas, não humano nem animal, mas a promessa de que a fronteira guardava mais segredos soturnos, tão antigos quanto a terra seca que pisavam. O olhar do homem e do Apache se encontrou, carregado de medo contido e determinação incandescente. O rancho, depósito de esperança frágil, estava destinado a ser palco de um confronto onde nem todas as armas seriam feitas de aço. E no meio do tumulto crescente, uma sombra silenciosa deslizou entre as árvores. Um sopro gelado que trazia um único e devastador recado. Alguém ao redor já havia traído seus próprios, e a caçada estava prestes a se tornar uma guerra de sombras sem regras. O silêncio se fechou como um punhal, e no ar, uma última sussurrada advertência. Nas alamedas do traiçoeiro, a faca mais afiada é aquela que corta as próprias costas. O ranger da porta deixou escapar um som cortante, um convite cruel para a sombra que se estendia além do rancho. O sol grafitava o céu com tons de sangue, enquanto a figura mascarada avançava pelo limiar, olhos ardendo sob o pano empoeirado, revelando a promessa amarga de tempestades por vir. O homem endureceu o olhar, o peso da pistola em sua mão um lembrete frio de que a paz nascente jamais fora um dom garantido. O Apache fechou os punhos, as cicatrizes em seu rosto ganhando a firmeza da decisão. Não se tratava apenas de sobrevivência física, mas da batalha silenciosa que rolava entre memórias ancestrais e o futuro incerto. A presença do estranho não era só um perigo latente, mas um nó na teia já frágil da confiança construída diante das adversidades. Pensaram que podiam nos enganar, rosnou o mascarado, a voz cortante como lâmina. Mas a fronteira não esquece os traidores. Eu vim apagar a chama antes que ela se espalhe. O homem do rancho apertou os dedos sobre o cabo da pistola, sentindo o calor trêmulo do metal se fundir ao seu próprio. Ergueu a voz, carregada de uma determinação que tremia entre o medo e a coragem. Aqui ninguém entrega ninguém. Se querem matança, terão que passar por nós. Um silêncio tenso os envolveu, pesado como o ar denso antes da tempestade. O Apache avançou, um passo, a voz rouca e lenta, carregada de uma ancestralidade que parecia ecoar da terra seca sob os pés. Isto não é só um ataque de homens, é o eco do passado que ressurge, e ele vem armado com velhas traições. A mulher, que permanecia recuada perto da fogueira moribunda, entrelaçou os dedos, a respiração curta. Sabia que o encaixe entre os três era tênue, e naquele instante percebia que a noite não traria paz, apenas feridas abertas, expostas ao frio do destino. Os cascos retumbavam agora com mais força, carregando junto o odor de pólvora e a promessa de sangue. Os perseguidores fechavam o cerco com a precisão de uma sentença irrevogável, moldando o rancho em uma armadilha de silêncio. Temos pouco tempo, avisou o homem. Ou corremos para as montanhas, onde as pedras guardam nosso segredo. Ou enfrentamos o inferno aqui mesmo. O Apache lançou um olhar de admiração e pesar ao companheiro, uma conexão sem palavras surgindo em meio ao rugido silencioso das plantas secas que tremiam com o vento. Tinha uma decisão para ser tomada, uma escolha onde cada segundo custava vidas e esperanças. De repente, um estalar seco alcançou seus ouvidos. Passos, diferentes, mais hesitantes, como sombras, tentando se esconder na escuridão. A porta do rancho se moveu lentamente, cedendo não ao vento,
mas a mão invisível de uma traição que tudo prometia virar. Cuidado, sussurrou a mulher, os olhos faiscando escuro. Do outro lado do umbral surgiram duas figuras encapuzadas, rostos ocultos pelas sombras. Elas trajavam roupas desgastadas, mas em suas mãos, mais do que armas, carregavam segredos e intenções que ameaçavam devastar o frágil equilíbrio. Com gestos rápidos, uma delas revelou um pedaço de pergaminho envelhecido, marcado com símbolos que apenas os mais antigos reconheciam. Um mapa, talvez um tratado esquecido, ou uma lista de nomes. Não importava. Era o fio de uma trama maior, uma aliança escondida nos subterrâneos da fronteira. Não estão preparados para o que vem, disse a silhueta, a voz baixa, como se arrancasse feridas ao pronunciar cada palavra. Os verdadeiros inimigos não vestem uniformes, e a dor que carregam é antiga. O abate ergueu a cabeça, o olhar cortante como uma flecha lançada no silêncio. A guerra é mais do que o aço, declarou ele. Ela habita nos olhos que desviam, nas palavras que traem e nos passos que silenciam. O homem do rancho olhou para o mapa, o coração apertado pela intensidade do momento. Era um convite ao desconhecido, um caminho que podia salvar ou condenar. Mas a alternativa era enfrentar a destruição na porta de casa. Se fugirmos, ponderou ele, será para a sombra da morte que saberá nos encontrar. Mas se lutarmos aqui, nossa história poderá ser apagada junto com o último suspiro. A mulher entrou no meio de todos, falando com a autoridade silenciosa de quem já viu a morte com olhos de frente. Temos aliados, embora escondidos nas sombras. O problema é confiar quando o inimigo pode estar entre nós. O frio cortante da noite pairava sobre o rancho, e as vozes distantes cresciam em número e fúria. A fogueira quase se apagara, mas ainda lançava uma luz vacilante sobre os rostos marcados por dor, coragem e medo. Que comece, disse o mascarado, abrindo a capa para revelar duas pistolas ajustadas na cintura. Aqui ou nas pedras, este é o campo de batalha onde os fantasmas terão seu veredicto. O Apache segurou firmemente um velho arco, o olhar flamejando com a força daqueles que carregam o peso de seu povo. O homem do rancho voltou a posicionar-se perto da porta, a pistola pronta para falar quando as palavras cessassem. E quando o primeiro disparo cortou o ar pesado, apagando o som do silêncio com um grito de pólvora, o tempo pareceu suspender-se, comprimido entre o passado que sangra e o futuro incerto. No meio da fumaça e dos ecos, um ranger sutil fez-se ouvir, não vindo das armas, mas do âmago da casa. Atrás deles, nas sombras da sala, algo se movia lentamente. Uma figura discreta, olhos brilhando com o frio letal da traição, segurava uma faca manchada de sangue já seco. E enquanto os corpos se lançavam no caos inevitável, um sussurro seco escapou do escuro. Nem todo inimigo se anuncia. Alguns moram em nossas próprias almas. O rancho, testemunha silenciosa do que viria, aprisionava o segredo mais fatal de todos, a certeza de que quando a linha entre amigo e traidor se desfaz, não resta senão a ruína. E no silêncio que se seguiu ao primeiro choque, uma última sombra desapareceu, deixando para trás apenas o eco do aviso. O fogo que consume a esperança não nasce do aço, mas da lâmina que se esconde na escuridão da confiança traída. O som dos cascos prendeu-se à distância, uma maré de ameaça se aproximando contra o sol que ainda mal esquentava o horizonte. O homem do rancho permaneceu imóvel,
os dedos firmemente cravados na tábua da janela, enquanto seu olhar encontrava os cifrados sinais nas flechas cravadas na cerca, um aviso que não permitia distrações. Por trás dele, o Apache ergueu-se lentamente, olhos atentos a cada som, ao mínimo farfalhar das folhas secas que o vento carregava por sobre as pedras do vale. O silêncio entre os três dentro da cabana era uma tensão quase palpável, mais cortante do que as lâminas que escondiam nos alforjes. A mulher que trazera a notícia observava o espaço, sua respiração contendo o medo e a esperança em doses iguais. Ela sabia que cada instante contava, que a ameaça crescendo do lado de fora era só a face visível de algo maior, uma teia de traições e ódios enraizados. Eles estão chegando 10 vezes mais rápido do que pensa. Sua voz quebrou a quietude, o timbre rude, como pedras raspando na pele já castigada. Patrulha e seus aliados dispersos vão obrigar-nos a mover cada passo na direção que eles desejam. Saída ou não, a rede está armada. O ranger da velha porta cortou a tensão quando o homem respirou fundo e se virou para o Apache. A passagem entre as fendas da montanha é nossa única esperança, ele murmurou. A lembrança das histórias contadas por sua avó era tudo o que possuíam para tentar enganar a caçada desesperada. Mas se descobrirem, será nossa sepultura. O Apache franziu as sobrancelhas. Um lampejo de dor e entendimento cruzando o rosto áspero pelas cicatrizes da luta. Se querem nos enterrar, terão que cavar mais fundo do que só a terra seca. Eu sei onde o vento não carrega som. A voz rouca foi apenas um sussurro, carregado de ancestralidade e desafio. A mulher recuou, seu olhar fixo na porta, onde as sombras já começavam a se alongar e ganhar forma. Não é só a caçada lá fora, lembrou, os dedos entrelaçados em torno do cabo do facão. Temos traidores aqui. Entre aqueles que juraram proteção, há quem planeja entregar nossos caminhos escondidos antes mesmo que caminhemos por eles. O homem sentiu o frio da desconfiança rastejar por sua espinha. Havia uma rede invisível à espreita, uma teia fina e traiçoeira, que ameaçava não apenas suas vidas, mas a própria essência daquela aliança frágil entre ele e o Apache. Lá fora, os passos ecoavam, abafados pela curva das pedras, mas crescentes. A fúria da caçada não perdoava. Precisamos partir antes do cair da noite, ele ordenou, voz firme. Um comando que não deixava espaço para dúvida. A luz é o pior inimigo que temos. O Apache juntou as mãos com força contra o corpo, tentando conter o nó no peito que teimava em apertar. Os fantasmas da perseguição antiga ainda assombravam suas noites. Essa terra guarda nossos segredos, disse, olhando para o homem com uma intensidade rara. Se conseguirmos alcançar a fenda do carvalho retorcido, pelo menos teremos tempo para respirar, talvez reconstruir. A mulher aproximou-se lentamente, puxando do bolso uma pequena bolsa de couros gastos. Leve comigo essa aliança, disse, depositando-a nas mãos do homem. É a única coisa que pode abrir portas para quem ainda acredita em trégua verdadeira. O rancho todo parecia partir ao meio sob o peso do silêncio que sucedeu àquele gesto simples. Era um testamento às vidas contadas à margem do mundo, as esperanças suspensas na corda bamba da traição e da guerra. Do lado de fora, os cascos finalmente romperam o silêncio, cavaleiros avançando contra o vento seco que ameaçava levar seus gritos para longe.
O homem apanhou a pistola antiga, sentindo o peso do passado e do futuro se misturarem na palma da mão. Não haverá rendição, avisou, a voz se endurecendo com a promessa da luta. Lutaremos até o último suspiro. O Apache assentiu, a cicatriz em seu rosto tensionada, revelando mais do que quiseram mostrar. Era um pacto silencioso, um vínculo que nascia não do conforto, mas da urgência pura e da necessidade vital. Que o silêncio das montanhas seja nosso escudo nele, e que o fogo que arde em nossos corações não se apague na escuridão. Um resfolego impaciente atravessou a porta, quando uma sombra sútil entrou deslizando pelas frestas. Nenhum gesto além do seu furor contido, mas a presença desse inesperado visitante trouxe um frio que nenhum sol poderia derreter. Vocês devem saber, falou a voz baixa, mas firme, carregada de um peso que parecia esmagar tudo, que a maior ameaça não vem de fora. Está dentro deste círculo. Alguém que carrega nossas cores está por trás da escuridão que se aproxima. Os olhos do homem e do Apache se encontraram, refletindo um medo contido, uma prisão forjada no silêncio daqueles que já tiveram de escolher entre confiar ou morrer. Se traírem, seremos um a menos, quando o silêncio da caçada bater às nossas portas, disse ele com severidade, a pistola se tornando um símbolo de resistência e desconfiança. Um estalo à distância anunciou que o cerco apertava. O vento trouxe o cheiro da pólvora e da poeira levantada, imprimindo um lembrete cruel. A guerra na fronteira jamais seguia regras claras. No limiar da noite, quando as primeiras estrelas começaram a brilhar tímidas acima do rancho, uma última flecha solitária perfurou o ar, fincando-se com precisão cirúrgica no batente da porta que rangia sob a tensão acumulada. O homem mudou seu olhar para a cicatriz feita na madeira, símbolo mudo do aviso e da iminência. E naquele instante, onde o tempo pareceu se esticar entre a dor e a esperança, o Apache falou, baixinho, carregando em suas palavras a força ancestral de um povo que sobreviveu a séculos de tempestades. Nem todos os lobos que caçam a fronteira vestem suas peles por fora. A sombra que deslizou para dentro, sem ser vista, trazia consigo a semente da traição que poderia acabar com tudo. E a única certeza que restava ali era que o fogo que acabara de se acender no rancho consumiria mais que as madeiras secas. O rancho, testemunha muda de tantos pactos e perdas, estava a um passo da ruína mais profunda. E ninguém ali, nem homem, nem Apache, estava preparado para o preço que teriam de pagar quando as verdadeiras feras fossem reveladas. A noite desceu lenta, vestindo o velho rancho com um manto de sombras que engoliam as memórias de dias áridos e angústias recentes. O ar pesado trazia o cheiro da terra seca, misturado à fumaça apagada da última fogueira. Um silêncio que parecia insistir no peso do inevitável. Dentro daquela frágil fortaleza, os três, homem do rancho, Apache e a mulher mensageira, encaravam o destino em seus olhos cansados. O mapa amarrotado repousava sobre a mesa, marcado por riscos que traçavam o único caminho de fuga entre as montanhas sombrias. Nenhuma palavra precisou ser dita para que soubessem o que o silêncio gritou. Aquela rota era a linha estreita entre a vida e a morte. Fora, a respiração distendida da caçada encurtava-se em cada passo da patrulha e seus aliados, selando a cerca uma teia mortal que ameaçava engolir tudo o que restava de esperança. Mas ali dentro, naquele espaço pequeno e surrado, acendia-se o fogo da resistência. Não a feroz chama da agressão, mas a luz tênue da união.
O homem sorriu com a dureza dos que já viram a perda de perto. A pistola antiga repousava segura na sua mão. Não um mero instrumento de violência, mas o símbolo de uma promessa. Proteger o que ainda merecia ser salvo. Partiremos quando a lua alcançar seu ponto mais alto, disse, a voz rouca, firme como o solo que lhe sustentava. Será nossa última dança com o destino, mas não seremos presas fáceis. O Apache assentiu, o peso das cicatrizes em seu rosto espalhando uma sombra ancestral. Estava longe da fúria violenta do guerreiro. Ali morava um homem que carregava a história de seu povo em cada olhar e cada gesto contido. As fendas não são apenas rochas, murmurou. São guardiãs de nossos segredos mais antigos. Lá, ninguém encontrará nosso rastro. A noite será nossa aliada. A mulher que há pouco anunciara as traições internas, respirou fundo e ajeitou a bolsa de couros que levava consigo. Entrelaçou seus dedos às do homem do rancho, um toque breve que carregava a confiança conquistada na busca por uma manhã. As alianças, frágeis como folhas secas, ainda podiam resistir à tormenta. Os traidores, sua voz falhou por um instante. Não agirão tão rápido quanto a caçada. Isso nos dá vantagem. Mas teremos de nos mover rápido e em silêncio, como sombra entre as pedras. O tempo parecia desfiar-se entre os segundos. Lá fora, os cascos irromperam em uma série crescente, um aviso de que o cerco se fechava. Uma flecha implacável cravou-se no batente da porta, vibrando com a fúria de um convite à guerra. O homem ergueu os olhos e viu ali a metáfora da sua jornada. A luta para proteger um modo de ser e um laço impossível aos olhos do mundo hostil ao redor. Que saibam, declarou, o olhar ardendo em determinação, que esta casa é muito mais do que paredes de madeira velha. É a memória daquelas que vieram antes de nós. E se nos encontrarem, terão que lutar pelo direito de derrubar não só madeira, mas esperança. O Apache encarou o horizonte da janela, sentindo-se invadido por uma mistura rara de saudade e coragem. Com um movimento lento, recordou a promessa silenciosa feita a seus ancestrais, aquela que não se traduzia em palavras, mas em ação inabalável. Carregamos o peso do mundo nos ombros, disse baixinho, mas também a força para reconstruí-lo. Vamos carregar nossa história de volta para as fendas onde o tempo esqueceu as armas e a dor. O silêncio então foi quebrado pelo som delicado de um passo atrás deles, não invasivo, mas presente o bastante para alterar o ritmo da respiração. A sombra que emergiu revelava que a traição anunciada havia finalmente se mostrado. Era o mensageiro mascarado, seu olhar agora sem véus, exibindo uma complexidade que ninguém esperava. Medo, dúvida, talvez remorso. Eu baixei a arma, confessou, a voz quebrada pela verdade tardia, porque vi algo maior que a caçada. Vi o risco real que chega com os que querem terminar essa guerra não com bala, mas com o fim do que somos. O homem do rancho não respondeu de imediato. O aço em sua mão pesava, não só fisicamente, mas como símbolo do que tinha que decidir agora: confiar ou destruir o último elo vivo. O Apache olhou para o homem, e nesse olhar passou a força da redenção. O reconhecimento de que o inimigo de ontem podia ser o aliado do amanhã. Então venha conosco, disse o homem, estendendo a mão firme, para fazer diferente. Para provar que, mesmo na fronteira, onde tudo parece perdido, ainda há espaço para homens e mulheres que escolhem resistir à sombra. A mulher sorriu brevemente.
os olhos molhados pela esperança que costurava aqueles poucos passos de coragem. Não somos santos, ecoou a voz do Apache, mas somos ainda humanidade. Que a jornada final nos mostre isso. E assim, sob o véu silencioso da noite que agora dominava a vastidão, os três partiram. Passo a passo, enfrentaram a trilha estreita das fendas escondidas, aquelas guardiãs de memórias antigas e futuros possíveis. O cerco continuava, atrasado pelo mistério e pela coragem. Mas o verdadeiro campo de batalha estava dentro deles, na escolha de abandonar velhas dores para construir uma nova história. Ao longe, na vastidão manchada pela luz das estrelas, o velho rancho ficava para trás. Não apenas uma construção esquecida, mas um símbolo, o lugar onde amizade, coragem e a vontade de mudar o rumo do destino haviam resistido aos ventos cruéis da fronteira. E na quietude da montanha, onde o vento carregava segredos tão antigos quanto a terra, a promessa de paz se erguia. Não fácil nem imediata, mas verdadeira. O fogo da aliança entre aquele homem, o Apache, e a mulher era agora uma chama acesa para aqueles que ainda ousassem sonhar em meio à aridez das planícies. Na fronteira, onde a sobrevivência era dura, aquela noite definiu algo para sempre. Até mesmo no solo mais castigado, a esperança pode nascer e florescer, enquanto houver coragem para carregar seu fogo pela escuridão. O amanhecer viria, e com ele um novo capítulo, não da guerra, mas da reconciliação construída por mãos calejadas e corações determinados a não desistir. Era o fim da caçada, o começo da verdadeira liberdade.